A doutora Marlene, ela já fez uma apreciação médica básica a respeito da questão AIDS e também já antecipou uma oportuna consideração doutrinária. Na verdade, nós entraremos com mais alguma reflexão em torno da visão espírita sobre a AIDS. A nossa doutrina, que é riquíssima de conhecimentos, de esclarecimentos a respeito da relação entre o mundo espiritual e o material, fica, portanto, extremamente importante nós raciocinarmos dentro desse diapasão para também nos situarmos perante a problemática da AIDS. Pediremos, então, que iniciasse a projeção. Nós estamos assistindo há cerca de 10 anos o aparecimento da AIDS no mundo e em nosso país. E pelas condições de um país como o nosso, é evidente que as medidas também elas se tornam lentas e complicadas, da mesma forma que a própria resposta da população ela é também dificultada. Mas nós estamos percebendo de que aquela tendência inicial, onde nós tínhamos apenas os homossexuais como grupos de risco, hoje nós já estamos presenciando os bissexuais, os heterossexuais, as mulheres e os toxicômanos. Inclusive, em várias cidades do interior do estado de São Paulo, o grupo dos toxicômanos é o que lidera a casuística de AIDS. Mais recentemente, numa publicação, numa divulgação ainda deste mês, foi informado que nós estamos na 4ª posição do mundo, com cerca de 19 mil casos registrados, e é de destacar que essa doença, essa síndrome, ela vem contagiando cada vez mais países africanos. Foi o caso da Tanzânia, né, que recentemente passou à frente de nosso país, que ocupava o 3º lugar. E também nós estamos com 418 mil casos registrados no mundo. Agora, para isso, é importante destacarmos que entre 9 e 11 milhões da população ela pode estar infectada com o vírus. Olha, nessa estimativa, é aí que reside a nossa preocupação, porque o portador do vírus não é um indivíduo que anda com uma plaquinha na testa que apresenta características da enfermidade, mas é um indivíduo que, na sua aparência, ele nada sugere a presença do vírus de uma forma geral. Por isso, é extremamente oportuno nós raciocinarmos com algumas considerações feitas pela doutora Marlene a respeito do cuidado do uso do sexo e a profilaxia que deve existir com relação, por exemplo, aos tóxicos. Dessa maneira, nós lembramos que existe um trabalho que vem sendo executado principalmente nos Estados Unidos, um país bastante afetado pela casuística da AIDS, um trabalho muito interessante, iniciado por uma psiquiatra suíça radicada nos Estados Unidos, doutora Elizabeth Kubler-Ross, que não só tem escrito textos e livros como AIDS, o Desafio Final, como tem efetivamente lançado mão de uma série de recursos para a criação de hospitais e centros de atendimento a portadores do vírus, aqueles que já desenvolveram a doença, e especificamente as crianças que vêm sendo abandonadas por pais que não têm o senso de responsabilidade e que levaram, inclusive, à contaminação dos seus próprios filhos. Nessas circunstâncias, o trabalho da doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela entra na questão da espiritualidade. Embora ela não seja espírita,
ela registra, inclusive, aqueles fenômenos próximos à morte, que desde Ernesto Bozano tem sido tão bem documentado dentro da doutrina espírita, até obras bem recentes, também entre os aidéticos. E naqueles instantes em que eles se encontram com maior dificuldade e que passam por situações próximas ao coma, eles começam também a ter visões e sensações de relacionamento com o mundo espiritual. Assim, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela destaca a questão humana e a questão espiritual no atendimento dos indivíduos portadores do vírus e aqueles que já desenvolveram também a enfermidade. A doutora Elizabeth Kubler-Ross chama a atenção que não é apenas o tratamento médico convencional, ortodoxo, que deve ser levado a efeito no caso dos aidéticos. Ela própria já observou que eles se sentem, de certa forma, reanimados, fortalecidos, quando recebem um outro tipo de apoio, que pode ser feito por profissionais também da área da psicologia, da área da educação, mas ela destaca a participação, inclusive, de médiums, da própria medicina alternativa, nunca substituindo o tratamento médico, mas complementando ou corroborando o esforço médico para o atendimento integral do paciente. Então, é de chamar a atenção que essa psiquiatra ela já tem arraigado em si, na sua postura, a visão integral do homem, a visão, então, de todo o todo do ser humano. E ela mesma conclui que, da mesma forma como nós encontramos alguns exageros de criaturas que deixam o tratamento médico e que buscam só o tratamento alternativo e que, às vezes, inclusive, se comprometem em razão disso, e ela diz que há pessoas que morrem precocemente porque desprezaram o tratamento médico, também há aqueles que morrem só porque usaram apenas o tratamento médico e não tiveram um atendimento integral, um atendimento moral, espiritual, que ajuda no restabelecimento do ânimo das pessoas. Por isso, ela dá muita importância à chamada terapia alternativa e, inclusive, à participação de grupos espiritualistas, especificamente de médiuns que têm sido acionados lá nos Estados Unidos. Bom, face a esse trabalho, onde nós verificamos que a sensação entre os aidéticos, como em todos os pacientes terminais, de entrada num novo mundo, num portal de uma nova dimensão, e que começam a pressentir a existência de um mundo espiritual, é algo que nós temos como espíritas que chamar a atenção, porque é aí que a doutrina espírita deve ser acionada, porque ela é detentora da certeza da imortalidade da alma. E nessas circunstâncias é que vamos raciocinar em torno, então, das reações que pacientes apresentam. Num levantamento, inclusive, realizado por ex-alunos nossos aqui na capital, logo no começo do aparecimento da síndrome em nosso país, já se chamava atenção para a tendência ao suicídio, à depressão, a uma tendência de vingança, de disseminar a doença, já que ele se sentia cometido. Então, é esse tipo de reação entre esses pacientes que a doutrina espírita tem uma grande contribuição a dar, porque ela, nos dando a certeza da imortalidade da alma, nós temos o antídoto contra o suicídio, nós temos o antídoto contra o ódio, contra o desprezo à própria vida, e também temos grandes condições de colaborarmos com situações antidepressivas através de orientações estritamente espirituais. Há uns anos atrás, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, um tio nosso desencarnado que labutou na área médica fez uma série de considerações sobre a AIDS, que ela se inscreve como um dos flagelos que o homem criou para si próprio. Então, a AIDS não é, na verdade,
um castigo divino. A AIDS, ela é consequência de uma barbaridade que nós perpetramos contra a própria natureza, como muitas outras estão acontecendo, e nós estamos assistindo hoje estarrecidos os comprometimentos do nível, da qualidade de vida nossa, em face do desrespeito ao próprio meio ambiente. E quando nós desrespeitamos o meio ambiente orgânico, quando nós desrespeitamos o homem na sua natureza, na sua proposta de vida como ser orgânico, nós também temos as respostas. Então, a AIDS, ela se enquadra nessas circunstâncias. Por isso, nós espíritas, nós temos que tomar muito cuidado para evitarmos aqueles raciocínios extremamente ingênuos, pueris, místicos, que tiram o foco da questão, que é uma questão muito humana e muito de desrespeito das condições da própria natureza, e começamos até a imaginar em explicações extremamente estapafúrdias que fogem a qualquer raciocínio científico, e não nos esqueçamos que a ciência é filha de Deus também, os cientistas são homens inspirados por Deus também, são agentes divinos, portanto, a ciência não age contra o homem, a ciência colabora com o homem. Por isso, nós não podemos ficar restabelecendo aqueles antigos antagonismos entre ciência e religião, porque não é essa a proposta da doutrina espírita. Então, nós temos que combater em nosso meio os raciocínios místicos, precipitados, ingênuos, e lembrarmos que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E o que acontece com relação à AIDS, evidentemente, que foi uma coisa engendrada, criada pela própria postura, pelo próprio comportamento humano. Nessas circunstâncias, nessa mensagem espiritual, são explorados alguns aspectos, mostrando então a questão da indisciplina mental e de uma série de atitudes e comportamentos que nós temos que são desgastantes não só para o nosso corpo, como também para o nosso conjunto psíquico. Ora, se nós agimos dessa forma, nós predispomos ao aparecimento de alguns distúrbios também, frutos da relação espírito-corpo, que são distúrbios psicossomáticos e que podem também aparecer como tendências a alguma enfermidade de natureza física ou até predispô-las ao aparecimento. Nessas circunstâncias é que nós temos então que mostrar que a doutrina espírita, mais uma vez, nos chama a atenção sobre esse relacionamento. Se nós temos um corpo, se nós temos um organismo que é também de origem divina, lembremos com André Luiz que o corpo é o primeiro e o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Não é pelo fato de nós cultuarmos o espiritualismo, não é pelo fato de que nós temos a certeza da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos, e por isso nós somos espíritas, é que nós vamos dizer que o corpo nada vale, que o importante é o espírito. Não. O corpo é a condição sine qua non para a ação do espírito, para a evolução do espírito. O espírito não evolui sem esse mergulho que todos nós necessitamos numa situação material através da reencarnação. Portanto, cumpre-nos zelar pelo corpo. E quando o corpo apresenta, através da dor, aqueles sinaizinhos de alarme que algo não está funcionando bem, é importante buscarmos, sim, o tratamento adequado, buscarmos o caminho correto para prezarmos, zelarmos pelo corpo, lembrando que nós necessitamos dele para as nossas ações, também de natureza espiritual. Dessa maneira, a doutrina espírita, ela tem características em detalhes, né, sobre as relações entre espírito, corpo, e Allan Kardec, ele restabelece aquela ideia já trazida por Paulo de Tarso sobre o corpo espiritual, conhecida pelos esoteristas, e que ele chama de perispírito. Então, nós temos nesse elemento plástico intermediário
um autêntico modelo organizador biológico, que é o perispírito, não só a chave para o entendimento das relações com o mundo espiritual através da mediunidade, mas também as explicações para a própria reencarnação, através de influxos magnéticos, é que no momento da concepção já começa a haver uma certa organização. Nós temos, portanto, um corpo que não apenas nós herdamos das trocas genéticas, né, oriundas dos nossos pais, mas também há uma certa influência de natureza espiritual, e isso André Luiz explora muito bem no capítulo Programação Reencarnatória do livro Missionários da Luz. Nessas condições, nós poderíamos didaticamente, de uma forma assim, muito superficial, dizer que se no conjunto espírito-perispírito nós teríamos ali determinadas lesões, determinadas áreas de desequilíbrio criadas pelas nossas vivências, pelas nossas experiências passadas, nós temos uma certa predisposição numa reencarnação a reencarnarmos também com algumas marcas que poderão levar a um estado de doença. Não necessariamente. Vai depender tudo do quadro reencarnatório, das condições espirituais daquele ser. André Luiz, inclusive, fala no livro Missionários da Luz que um indivíduo que tem predisposição para enfermidades no tubo circulatório, necessariamente não é um indivíduo fadado a morrer precocemente. Vai depender do tipo de vida dele, do seu comportamento e da sua reação frente às eventuais limitações que ocorram no seu próprio corpo. Por isso, nós não temos uma reencarnação predeterminada. Nós, espíritas, não somos deterministas. Nós usamos mão do raciocínio, do livre-arbítrio. Então, se nós nascemos, herdamos de nossos ascendentes determinadas tendências, é importante cuidarmos profilaticamente para evitarmos o estabelecimento daquelas enfermidades precoces em nosso corpo, e somando também ao conhecimento espiritual. Ora, esse dado é muito importante para nós quando nós lembramos e relacionamos com a questão AIDS. Então, qualquer medida profilática com relação à AIDS, segundo a mensagem espiritual, que foi uma das primeiras obtidas ainda logo no início do aparecimento da doença, ela se baseia também na conduta mental. Nós temos que nos preocupar com aquele velho conceito latino de mente sã em corpo são. Ora, mente sã em corpo são. Nós prezamos o corpo do ponto de vista material, mas a doutrina espírita nos dá inúmeros esclarecimentos de orientação para a nossa saúde mental, que é indispensável. Nós somos, portanto, seres espirituais e imortais. Nós somos comparáveis às lagartas quando encarnados dentro de uma questão trazida por Kardec, o Livro dos Espíritos. Passamos pelo momento de uma inércia do casulo e nos libertamos na forma de uma borboleta. Essa imagem da imortalidade ampla, de um mundo dinâmico, abrangente, de uma nova dimensão, é que nós temos que cultuar, porque a nossa reencarnação, segundo André Luiz, é um meio, a educação divina é o fim. Nós somos comparáveis às plantas no fenômeno do heliotropismo, ou seja, se tem um obstáculo, a planta contorna o obstáculo e busca a luz solar. Nós, seres espirituais, temos também que resolver os obstáculos, as dificuldades da vida e buscarmos a luz divina, rumando pela nossa evolução. Ora, esses conhecimentos que nós estamos aqui recordando rapidamente, elas nos chamam a atenção a respeito dessa equação que é tirada de um livro médico que aborda a origem de alguns cânceres de pele. Vamos então imaginar um indivíduo que tenha a pele muito clara e que fique suscetível aí ao trabalho do sol, exposto ao raio solar. Então, a sequência desse fato dele expor o lado inferior constantemente ao sol é um quadro de irritação crônica para ele. Vezes duração, mais uma suscetibilidade que o corpo tem as condições
celulares têm para o desenvolvimento de um câncer leva ao aparecimento de um câncer de lábio inferior. Então, isso daí é um raciocínio assim dentro da origem de um tipo de câncer. Então, vamos usar esse raciocínio e lembrarmos que nós, frente à AIDS e frente a todos os problemas, nós nos expomos também a uma irritação continuada. A doutora Marlene acabou de falar aqui da relação anal, que não é a relação sexual adequada, o uso dos tóxicos. Então, todas as vezes que nós expomos a um sangue contaminado, nós temos uma quantidade de vírus por mililitro de sangue. Essa exposição contínua é a irritação crônica. Desduração, nós somamos aí aquela questão da suscetibilidade, nós poderíamos dizer a suscetibilidade do nosso perispírito, do nosso conjunto espírito-perispírito, ou seja, a nossa bagagem encarnatória. Só que há um detalhe: por melhor que seja a nossa intenção de vida, por mais elevado que seja o nosso propósito agora, nós não sabemos qual é a nossa ficha reencarnatória. Nós não sabemos aí qual é o conjunto de débitos que nós temos de 2.000 anos atrás ou de 500 anos atrás. As cobranças, inclusive, todo mundo sabe, dentro da lei de causa e efeito, elas não são imediatas, né? Naquela mensagem, quando pegou fogo, por exemplo, o circo de Niterói, acho que é quase 30 anos atrás, pela mediunidade de Chico, foi informado que ali estava se ressarcindo débitos da época dos circos romanos. Então, nós não temos esse mapa. Cumpre-nos, portanto, lembrar que nós não podemos também facilitar e nos expor ao risco. Assim, nós espíritas, acima de tudo, não podemos atender a nenhum influxo místico e partirmos para um raciocínio, para uma postura bem racional frente à questão dos riscos, das possibilidades de doença, e é importante levarmos avante essa mensagem para evitarmos toda e qualquer possibilidade de exposição a grupos de risco. A doutrina espírita, ela é muito clara quando ela recupera a mensagem do Cristo. E o Cristo dizia aos seus discípulos: e quando entrardes em uma cidade, curai os enfermos, mas anunciai que é chegado o reino de Deus. A tarefa da doutrina espírita não é uma tarefa de ficarmos pensando apenas em curas e exaltando até as curas espirituais, utilizando-se de uma série de recursos. Não, este é um dos processos, é um dos métodos, mas o mais importante é a mensagem espírita, é o anúncio do reino de Deus feito com essa ótica ampliada, trazida pela doutrina espírita. Assim, no relacionamento com os portadores de vírus e aqueles que já desenvolveram a síndrome, nada mais importante do que levarmos o chamado tratamento alternativo, somando aos procedimentos médicos, levarmos também o apoio mediúnico até, mas levarmos a mensagem imortalista, levarmos o recado da imortalidade da alma. E com relação à preocupação maior nossa, é a profilaxia, é evitarmos a exposição ao risco. E assim lembramos de Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier: a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado. Agora, todas essas questões de abstinência, vida afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio, todas as questões do campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um. Nós não vamos partir com bandeiras cerceadoras ou moralistas, mas temos que partir com bandeiras esclarecedoras, chamando a todos para que assumam as suas próprias responsabilidades perante a vida e perante a própria imortalidade. Como meio de profilaxia, nós corroboramos o pensamento aqui da doutora Marlene, que é o fortalecimento da família. Nós não vemos outro caminho. Todas as ações que nós fazemos no Centro Espírita de esclarecimento são indispensáveis, mas a Casa Espírita tem que bater firme na questão da família, porque se há desajustes, e eles levam a toxicomanias, e eles predispõem, inclusive,
ao homossexualismo, através do fortalecimento e da integração da família que nós encontraremos também excelentes meios de profilaxia. É por isso que hoje, na União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, que nós presidimos, nós já iniciamos, desde a época do aparecimento da síndrome, campanhas de esclarecimento junto às sociedades espíritas para que lutem contra o preconceito, mas que, acima de tudo, levem o atendimento, o envolvimento fraternal àqueles que são portadores do vírus ou que já desenvolveram a síndrome e que também trabalhem firmemente naquilo que nós chamamos de profilaxia. Hoje, a nossa preocupação é a disseminação de cursos, seminários, simpósios, que falem sobre as questões familiares atuais, que levem a mensagem espírita para o mundo que nós estamos vivendo, sem que fiquemos, movimento espírita, distanciado das discussões e dos problemas que nós estamos atravessando no mundo. Por isso, para nós, e já estão surgindo várias entidades espíritas que funcionam atrelados como sociedades próximas aos grupos de saúde e integrados a essa ação, é extremamente importante que isso se difunda cada vez mais para que as sociedades espíritas cumpram com a sua tarefa também junto à comunidade, esclarecendo, evitando a disseminação de mais problemas para a nossa população, mas levando também aquele recado maior da doutrina espírita, que é o recado da certeza da imortalidade da alma. Razão, então, para fortalecermos todas as campanhas profiláticas que fortaleçam e respeitem o nosso organismo e que também nos dê responsabilidade perante a vida imortal e possamos, dessa maneira, entendermos melhor as questões de família, de sexo e de tóxicos dentro do diapasão extremamente abrangente de esclarecimento trazido pela doutrina espírita. A todos, então, nosso obrigado.